O colapso do campo quântico não é algo que você faz depois de aprender alguma coisa. Ele não acontece no futuro, nem depende de um ritual, técnica ou esforço especial. O colapso começa no instante em que a consciência muda de posição. No momento em que você deixa de se perceber como alguém tentando chegar a uma realidade e passa a se reconhecer como o ponto a partir do qual a realidade já se organiza. Isso não é um evento místico distante. É uma mudança silenciosa de referência interna. A maior confusão vem da ideia de que existe uma realidade desejada lá na frente, separada de você por tempo, condições ou merecimento. Enquanto essa percepção existir, o campo quântico permanece aberto, indefinido, porque você continua se observando como alguém que ainda não está lá. O campo não responde ao que você quer alcançar, mas à posição a partir da qual você está observando. Quando a observação parte da falta, da espera ou da expectativa, o colapso simplesmente não se fixa. Por isso, entender intelectualmente o campo quântico não é suficiente. Você pode compreender os conceitos, repetir as ideias, consumir conteúdo sobre manifestação e ainda assim continuar vivendo a mesma realidade. Porque o colapso não acontece no nível do entendimento. Ele acontece no nível da identidade silenciosa que sustenta o olhar. A pergunta nunca foi o que eu faço para mudar a realidade, mas de onde eu estou olhando para ela agora. Quando essa referência muda, algo muito específico acontece. A realidade desejada deixa de ser percebida como distante. Não porque você se convenceu disso, mas porque a sensação de separação enfraquece. O campo começa a responder de forma diferente, não porque você pediu melhor, mas porque parou de emitir o sinal de alguém que está esperando. O reconhecimento imediato altera o estado do campo porque remove o conflito entre onde você está e onde acredita que deveria estar. Esse é o ponto mais importante de todo o processo. O colapso não é produzido, ele é permitido. Ele ocorre quando a consciência para de se projetar para fora, para frente ou para depois. Não existe uma técnica para isso porque qualquer técnica reforça a ideia de que algo ainda precisa ser feito. E enquanto existir a sensação de que falta um passo, o campo continua suspenso. Muitas pessoas confundem esse reconhecimento com passividade, mas não é isso. Trata-se de presença, de assumir internamente que a realidade não precisa ser convencida, pressionada ou manipulada. Ela se organiza a partir da coerência do observador. Quando essa coerência começa a se estabilizar, o colapso já está em andamento, mesmo que externamente nada pareça ter mudado ainda. O início dessa mudança costuma ser sutil. Não vem com sinais espetaculares nem com confirmações externas imediatas. Vem como um alívio silencioso, uma diminuição da urgência, uma sensação de que você não está mais correndo atrás da vida. Esse é o verdadeiro sinal de que o colapso começou. Não no mundo, mas na forma como você se relaciona com ele. Se isso está começando a fazer sentido agora, é porque algo já se moveu na sua percepção. E se você quer continuar aprofundando esse reconhecimento e entender como sustentar essa nova posição de consciência, se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Existe um ponto em que muitas pessoas travam sem perceber. Elas entendem. Elas conseguem explicar o campo quântico, falar sobre consciência, repetir conceitos sobre realidade paralela e colapso. Ainda assim, a vida continua exatamente igual. Não porque o entendimento esteja errado, mas porque compreensão intelectual não é o mesmo que colapso real do campo. Entender acontece na mente. O colapso acontece na posição interna, a partir da qual a mente opera. Você pode saber tudo sobre como a realidade se organiza e ainda assim continuar se percebendo como alguém que está esperando algo acontecer. E enquanto essa identidade silenciosa permanece, o campo continua respondendo ao mesmo estado, independentemente do quanto você sabe. O problema não é falta de informação, é excesso de expectativa. Muitas vezes, o entendimento vem acompanhado de uma esperança disfarçada, uma expectativa sutil de que, agora que você entendeu, algo deveria mudar logo. Essa esperança parece positiva, mas ela carrega uma mensagem clara para o campo. Ainda não está aqui. Ainda não aconteceu. Ainda estou aguardando uma resposta. Essa expectativa raramente é consciente. Ela se esconde atrás de frases como estou alinhado, só estou observando, ou sei que vai acontecer no momento certo. Mas,
No fundo, existe uma vigilância constante, uma checagem silenciosa da realidade para ver se algo já começou a se mover. Essa vigilância é uma forma de interferência. Ela mantém a consciência posicionada no futuro, mesmo quando o discurso diz que tudo é agora. Outro bloqueio comum é a espera por sinais. Números repetidos, sincronicidades, confirmações externas, pequenas pistas de que o campo está respondendo. O problema não está nos sinais em si, mas na dependência deles. Quando a consciência precisa de provas para se sentir segura, ela continua emitindo dúvida. E o campo não colapsa a partir da dúvida, apenas a reflete. Por isso, muitas pessoas sentem que estão quase lá, quase manifestando, quase alinhadas, quase vivendo a realidade desejada. Esse quase é o espaço exato onde nada se fixa, porque o colapso não acontece no quase. Ele acontece quando a consciência deixa de medir, avaliar e comparar o agora com uma imagem mental de futuro. O entendimento intelectual pode até ajudar a dissolver crenças antigas, mas ele não substitui a mudança de referência interna. Enquanto você se perceber como alguém aplicando um conhecimento para obter um resultado, o campo continua aberto, não errado, apenas indefinido. A realidade não se compromete porque a consciência ainda não se comprometeu com uma nova posição. Isso não significa que você esteja fazendo algo errado. Significa apenas que o colapso não é um prêmio por ter entendido. Ele é uma consequência natural de parar de esperar que o entendimento produza algo. Quando a mente descansa da necessidade de ver resultados, a percepção começa a se estabilizar. E é nessa estabilidade, não no esforço de compreender mais, que o campo começa a responder de outra forma. Enquanto existir a sensação de "entendi, agora falta acontecer", o estado interno permanece o mesmo. O colapso real começa quando essa frase silenciosa desaparece. Quando não há mais nada para confirmar, nem nada para aguardar, apenas presença. Uma das estruturas mais profundas que mantém o campo quântico em estado indefinido é a forma como consciência percebe o tempo. Passado, presente e futuro parecem elementos naturais da realidade, mas dentro do campo quântico eles funcionam como filtros perceptivos, não como limites reais. O campo não opera em linha reta. Ele responde à posição do observador, e essa posição quase sempre está projetada para frente. Desde cedo, a consciência aprende a se organizar no tempo. A ideia de que algo aconteceu, algo está acontecendo e algo ainda vai acontecer cria uma narrativa contínua. Essa narrativa é útil para a experiência humana, mas quando aplicada à realidade quântica, ela se torna um obstáculo. Porque tudo que é colocado no futuro, mesmo que desejado, é automaticamente percebido como ausente agora. Quando alguém tenta manifestar algo no tempo, mesmo sem perceber, está reforçando a separação. A frase interna costuma ser simples: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Essa estrutura mantém o campo aberto, não porque o campo não possa responder, mas porque a consciência continua se observando como alguém que ainda não chegou. O futuro se torna um lugar psicológico, não um momento real. O passado funciona de forma semelhante. Memórias, histórias, experiências anteriores moldam a identidade atual. Mesmo quando alguém acredita estar focado no presente, muitas decisões internas ainda partem de referências passadas. O campo, então, responde à continuidade dessa identidade, não à intenção consciente de mudar. O tempo, nesse sentido, é uma âncora perceptiva. O ponto mais sutil é que o presente, como normalmente entendido, também é uma construção. Ele costuma ser apenas um ponto de passagem entre um passado que explica e um futuro que promete. Poucas pessoas realmente habitam o presente como estado completo. A maioria o utiliza como um corredor. E enquanto o presente for apenas um meio para chegar a algo, o colapso não se fixa. Por isso, a estratégia da espera é tão invisível quanto poderosa. Esperar não é apenas aguardar externamente, é manter a consciência orientada para um depois. Mesmo a ideia de dar tempo ao campo carrega essa estrutura. O campo não precisa de tempo. Quem precisa de tempo é a identidade que ainda se percebe em transição. Abandonar o tempo como estratégia não significa negar o fluxo da vida ou agir como se nada existisse. Significa reconhecer que o colapso não acontece em um ponto futuro da linha do tempo, mas fora dela.
Quando a consciência deixa de usar o tempo como justificativa, algo se reorganiza internamente. A sensação de urgência diminui. A comparação entre agora e depois perde força. Nesse ponto, a realidade desejada deixa de ser imaginada como algo que vai chegar. Ela começa a ser percebida como uma possibilidade já disponível, não porque você a criou, mas porque parou de empurrá-la para frente. O campo não precisa ser convencido a atravessar o tempo. Ele responde quando a consciência sai dele. Esse reconhecimento não é um exercício mental, é um ajuste silencioso. Quando o futuro deixa de ser o lugar onde a vida vai acontecer, o agora deixa de ser insuficiente. E é a partir dessa suficiência que o colapso começa a se tornar estável, não como um evento no tempo, mas como uma nova forma de estar presente. Para compreender por que o campo quântico responde da forma que responde, é preciso ajustar o foco. Não se trata de entender melhor como pedir, nem de aprender a desejar com mais força. Trata-se de perceber como a consciência emite um estado constante, mesmo quando acredita estar apenas querendo algo. O campo não escuta pedidos. Ele se organiza a partir da coerência do observador. Desejo, na maioria das vezes, nasce da percepção de falta. Você deseja aquilo que sente não está presente. Mesmo quando o desejo é positivo ou bem-intencionado, ele carrega uma informação implícita. Isso ainda não é parte da minha realidade. Essa informação não está nas palavras, mas no estado interno. E é esse estado que o campo lê. Coerência é algo diferente. Não tem relação com emoção elevada, entusiasmo ou visualização intensa. Coerência é quando não há conflito entre o que você pensa, sente, espera e assume como identidade. É um estado integrado. Quando a consciência está coerente, ela não está tentando convencer o campo de nada. Ela simplesmente sustenta uma posição estável a partir da qual a realidade se reorganiza. É por isso que pedir mais raramente funciona. Pedir reforça a separação. O campo quântico não responde à intensidade do pedido, mas à ausência de fricção interna. Quando existe contradição entre o que você diz querer e a forma como se percebe no mundo, o campo responde à contradição, não à intenção declarada. Muitas pessoas confundem coerência com positividade. Acreditam que precisam se sentir bem o tempo todo ou manter pensamentos elevados para que algo aconteça. Isso cria esforço e vigilância. A coerência real não exige controle emocional. Ela surge quando você para de negociar com a realidade. Quando não há um discurso interno dizendo isso deveria ser diferente, o campo encontra estabilidade para colapsar. Outro ponto importante é que o desejo costuma oscilar. Em alguns momentos ele é forte, em outros enfraquece. A coerência não oscila. Ela é silenciosa. Não precisa ser reforçada nem lembrada o tempo todo. Por isso, estados coerentes tendem a produzir mudanças que parecem espontâneas. Não porque surgiram do nada, mas porque não foram interrompidas por pedidos contraditórios. Quando alguém diz eu quero isso, mas o campo responde ao mais. Quando alguém diz eu confio, mas estou ansioso, o campo responde à ansiedade, não como punição, mas como espelhamento. O campo não escolhe lados. Ele apenas reflete o estado mais estável da consciência. É nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que desejar menos produz mais resultado. Não porque desistiram, mas porque deixaram de se dividir internamente. O desejo deixa de ser uma força que empurra e passa a se dissolver em um estado de alinhamento. Quando não há mais algo sendo empurrado para o futuro, o campo encontra espaço para reorganizar o presente. Se essa diferença entre desejar e estar coerente está ficando clara para você agora, curta o vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão prontas para entender o campo a partir da consciência e não do esforço. Quando se fala em colapso do campo quântico, muitas pessoas imaginam que ele acontece quando certos pensamentos mudam. Como se bastasse substituir uma ideia negativa por uma positiva para que a realidade se reorganizasse. Mas pensamentos isolados não colapsam nada. Eles surgem e desaparecem dentro de algo mais estável. Esse algo é a identidade silenciosa que observa, interpreta e sustenta o estado interno. Identidade, aqui, não é o que você diz sobre si mesmo. Não é o papel social, a história pessoal ou a narrativa que você repete. Identidade é a posição a partir da qual você percebe o mundo.
É o ponto fixo que permanece o mesmo enquanto pensamentos, emoções e situações mudam. O campo quântico responde a esse ponto, não ao conteúdo passageiro da mente. Por isso, alguém pode afirmar mentalmente que é confiante, abundante ou alinhado e ainda assim continuar vivendo a mesma realidade. Por quê? Por baixo dessas afirmações, a identidade continua sendo a de alguém que está tentando se tornar algo. O campo não responde ao discurso, responde ao lugar de onde o discurso nasce. O verdadeiro ponto de colapso não está no que você pensa, mas em quem você acredita ser enquanto pensa. Dois indivíduos podem ter o mesmo pensamento e gerar realidades completamente diferentes, porque a identidade que sustenta esse pensamento é diferente. Um pensa a partir da falta, o outro a partir da suficiência. O campo lê essa diferença imediatamente. A identidade funciona como um comando silencioso porque raramente é questionada. Pensamentos são analisados, emoções são trabalhadas, comportamentos são ajustados. Mas a identidade costuma permanecer intacta, operando em segundo plano. É ela que define o que parece possível, improvável, distante ou natural. E tudo isso acontece antes de qualquer esforço consciente. Quando a consciência começa a perceber esse mecanismo, algo importante muda. Em vez de tentar corrigir pensamentos, ela começa a observar de onde eles surgem. Em vez de lutar contra emoções, ela reconhece o estado que as produz. Esse reconhecimento não cria uma nova identidade. Ele dissolve a rigidez da antiga. O colapso acontece quando a identidade deixa de ser reativa. Quando você não se percebe mais como alguém que precisa se defender, provar, conquistar ou esperar. Isso não exige uma nova história sobre quem você é, exige silêncio suficiente para notar que muitas das histórias estavam sendo sustentadas automaticamente. Esse processo não é dramático. Ele não vem acompanhado de grandes revelações emocionais. Geralmente, ele se manifesta como uma redução de esforço interno. A mente fica menos ocupada em justificar, explicar ou antecipar. A percepção se torna mais direta. E é nessa simplicidade que o campo começa a se reorganizar. O ponto central é este. Enquanto você tentar mudar a realidade a partir de uma identidade que ainda se percebe em falta, o campo continuará refletindo essa percepção. Quando a identidade muda de posição, sem força, sem técnica, sem afirmação repetida, o colapso se torna inevitável. Não porque algo foi feito, mas porque o comando silencioso foi alterado. Reconhecer quem observa é mais poderoso do que qualquer pensamento observado. É aí que o campo encontra um novo ponto de referência. E é sempre a partir desse ponto que a realidade decide como se organizar. Um dos equívocos mais comuns no entendimento do campo quântico é acreditar que emoções manifestam realidades, que sentir algo com intensidade suficiente é o que faz o colapso acontecer. Essa ideia parece lógica à primeira vista, mas ela inverte a relação real entre emoção e campo. Emoções não são ferramentas de criação. Elas são indicadores do estado interno a partir do qual a realidade está sendo observada. A emoção surge depois. Ela é um efeito colateral. Sempre. Quando você sente ansiedade, entusiasmo, medo ou alívio, isso não está criando o campo, está revelando como você está posicionado diante dele. O campo não responde à emoção em si, mas à estrutura interna que a produz. Por isso, tentar usar a emoção como alavanca gera esforço e instabilidade. Quando alguém tenta sentir mais para manifestar algo, normalmente está tentando compensar uma incoerência interna. Existe uma parte que ainda duvida, espera ou se percebe em falta, e a emoção intensa surge como tentativa de empurrar o campo. O problema é que o campo responde à incoerência, não à intensidade emocional. Ele lê o conflito, não o entusiasmo. Isso não significa que emoções sejam irrelevantes. Pelo contrário, elas são instrumentos de leitura extremamente precisos. Se você aprende a observá-las sem tentar mudá-las, elas mostram exatamente onde existe alinhamento e onde existe interferência. Uma emoção pesada não é um erro, é um sinal. Um aviso silencioso de que a consciência está projetada para o futuro, presa ao passado ou em conflito com o agora. Da mesma forma, emoções leves e estáveis não são conquistas espirituais. Elas indicam a ausência de ruído. Quando não há necessidade de convencer a realidade de nada, o corpo relaxa, a mente desacelera, a emoção se estabiliza. Isso não manifesta algo novo.
Apenas permite que o campo responda sem distorção. O erro está em tentar corrigir a emoção diretamente. Forçar calma, gratidão ou alegria cria uma nova camada de controle. A emoção se ajusta sozinha quando o estado interno muda. Quando a identidade deixa de se perceber em risco, falta ou espera. A emoção acompanha essa mudança naturalmente. Por isso, ler a emoção é muito mais eficaz do que usá-la. Em vez de perguntar como posso me sentir melhor para manifestar, a pergunta real é o que essa emoção está revelando sobre a minha posição agora. A ansiedade costuma indicar expectativa. Frustração indica resistência. Medo indica apego a um resultado. Alívio indica liberação de controle. Cada emoção aponta para o estado que está ativo. Quando você para de lutar contra o que sente, algo interessante acontece. A emoção perde intensidade mais rápido. Não porque foi negada, mas porque foi compreendida. O campo responde melhor quando não há tentativa de mascarar o estado interno. Transparência interna gera coerência. E coerência permite o colapso. Esse aprendizado exige honestidade, não positividade. Não se trata de se sentir bem o tempo todo, mas de não se enganar sobre o que está ativo em você. Quanto mais clara for essa leitura, menos esforço será necessário. A emoção deixa de ser um problema e passa a ser um termômetro confiável. Agora, para tornar isso mais concreto, comente o que você percebe que mais interfere no seu alinhamento hoje. É ansiedade, expectativa, dúvida, pressa ou algo diferente? Escrever isso ajuda a trazer clareza para o que antes operava no automático. Quando a consciência começa a compreender como o campo quântico responde, surge um novo desafio, mais sutil do que os anteriores. Não é mais o desejo explícito, nem a espera consciente. É a interferência silenciosa, a tentativa constante de garantir que o processo está funcionando. É aqui que o controle aparece disfarçado de atenção, cuidado ou responsabilidade espiritual. Controlar o campo não significa tentar dominá-lo de forma óbvia. Na maioria das vezes, o controle se manifesta como vigilância. Uma checagem frequente da realidade para ver se algo já mudou. Uma análise contínua dos próprios pensamentos, emoções e sinais externos. Essa vigilância cria ruído, porque mantém a consciência ativa demais, tentando gerenciar algo que não precisa ser gerenciado. O campo quântico responde melhor quando não está sendo observado com ansiedade. Isso não quer dizer ignorar a realidade, mas parar de monitorá-la. Existe uma diferença profunda entre presença e vigilância. Presença é estar aqui sem expectativa. Vigilância é estar aqui olhando para frente, esperando confirmação. O campo percebe essa diferença imediatamente. Quando você tenta direcionar conscientemente o resultado, mesmo que com boas intenções, você reforça a ideia de que a realidade ainda não está organizada. Esse reforço mantém o campo aberto. Não porque algo esteja errado, mas porque a mensagem interna ainda é de ajuste, correção, controle. O colapso natural só acontece quando essa necessidade desaparece. Muitas pessoas confundem não interferência com abandono ou descuido. Mas não interferir não é desistir. É reconhecer que o campo não precisa de microgerenciamento. É soberania perceptiva. É assumir que a sua posição interna já é suficiente para permitir a reorganização da realidade sem intervenções constantes. A tentativa de controlar também se esconde atrás da ideia de manter o estado. Esforçar-se para não pensar algo, para não sentir algo, para não duvidar. Esse esforço cria tensão. E onde há tensão, há interferência. O campo não responde à rigidez, responde à fluidez. Quanto mais você tenta segurar um estado, mais ele se fragmenta. Quando o controle começa a se dissolver, a experiência muda. A mente se torna menos barulhenta. A necessidade de verificar diminui. Você não precisa se convencer de que algo está acontecendo. Essa ausência de necessidade é o verdadeiro sinal de que colapso está sendo permitido. Não há ansiedade para confirmar, nem urgência para corrigir. Soberania perceptiva é isso. Não é poder sobre a realidade, é a ausência de dependência dela. Quando você não precisa que a realidade se comporte de determinada maneira para se sentir estável, o campo encontra espaço para se reorganizar. O paradoxo é simples. Quanto menos você tenta controlar, mais clara a resposta se torna.
O controle sempre nasce do medo de perder algo ou de não chegar a tempo. A não interferência nasce da confiança silenciosa de que nada precisa ser forçado. E o campo quântico, que responde apenas ao estado mais estável da consciência, reconhece imediatamente essa mudança. É nesse ponto que muitos processos finalmente avançam, não porque foram empurrados, mas porque deixaram de ser interrompidos. Depois que o controle consciente começa a ser percebido como interferência, surge outra armadilha ainda mais refinada: a busca por provas. Ela não se apresenta como ansiedade aberta, mas como curiosidade espiritual, atenção aos detalhes, sensibilidade aos sinais. À primeira vista, parece alinhamento. Na prática, é dúvida em forma sofisticada. Provas e sinais funcionam como muletas perceptivas. Números repetidos, sincronicidades, coincidências, pequenas confirmações externas que parecem dizer que o campo está respondendo. O problema não está nos fenômenos em si, mas na dependência que se cria em torno deles. Quando a consciência precisa de validação externa para se sentir segura, ela continua emitindo incerteza. O campo quântico não responde ao entusiasmo que surge quando um sinal aparece. Ele responde ao estado que existia antes do sinal. Se havia dúvida, o sinal apenas reforça o ciclo. Dúvida, validação momentânea, nova dúvida. Esse movimento mantém o colapso suspenso, porque a consciência nunca se estabiliza em uma posição clara. A busca por sinais cria uma relação condicional com a realidade. Algo como: se eu vir isso, então estou no caminho certo. Se não acontecer aquilo, talvez eu tenha errado. Essa condicionalidade fragmenta a percepção. O campo responde à fragmentação, não à intenção espiritual por trás dela. Existe também uma forma mais sutil desse vício. Não é a busca ativa por sinais, mas a expectativa silenciosa de que eles apareçam. A consciência não está procurando, mas está aberta demais, atenta demais, interpretando tudo como possível confirmação. Essa atenção exagerada ainda é vigilância, ainda é interferência. Quando o colapso começa a se estabilizar, os sinais perdem importância, não porque desaparecem, mas porque deixam de ser necessários. A consciência não precisa mais deles para se orientar. Existe uma clareza interna que não depende de evidência externa. É nesse ponto que o campo encontra consistência suficiente para se reorganizar. O paradoxo é que quanto menos você precisa de provas, menos provas aparecem. E quando aparecem, passam despercebidas. Não geram euforia, nem expectativa. São apenas eventos neutros dentro de uma realidade que já está sendo vivida, não aguardada. Muitas pessoas acreditam que sinais são uma linguagem especial do campo. Mas o campo não se comunica por pistas. Ele se organiza por coerência. Quando a consciência está clara, não há necessidade de mensagens. Quando há necessidade de mensagens, ainda existe separação. A libertação desse vício não acontece por decisão. Não é algo que você escolhe parar de fazer. Ela acontece quando a consciência percebe que nenhuma prova externa pode substituir a estabilidade interna. Quando essa percepção se fixa, a atenção naturalmente se recolhe. A necessidade de confirmar se dissolve. Nesse estágio, o colapso deixa de ser algo que você tenta acompanhar. Ele se torna um pano de fundo silencioso. A realidade começa a se reorganizar sem que você precise interpretar cada detalhe. E é justamente essa ausência de interpretação que permite que o campo se estabilize de forma duradoura. Enquanto houver a pergunta silenciosa, isso é um sinal. O colapso permanece suspenso. Quando essa pergunta desaparece, não porque foi reprimida, mas porque perdeu sentido, o campo finalmente encontra espaço para responder de forma contínua. Existe um momento no caminho em que o ego não desaparece, ele se refina. Ele deixa de ser obviamente reativo e passa a se apresentar como compreensão, clareza e até humildade aparente. É nesse ponto que o ego espiritual assume processo, não como alguém perdido, mas como alguém que acredita já ter entendido mais do que a maioria. Esse ego não busca mais resultados materiais de forma direta. Ele busca posição. Busca estar certo, estar alinhado, estar acima do conflito. Ele usa conceitos quânticos, linguagem de consciência e ideias de colapso para sustentar uma identidade especial. Não necessariamente superior aos outros de forma explícita, mas diferenciada.
e toda diferenciação mantém separação. Quando a consciência se percebe como alguém que sabe, algo sutil acontece. Surge uma distância entre o observador e a experiência. A realidade passa a ser analisada, interpretada, categorizada. Mesmo que o discurso seja de unidade, a posição interna ainda é de quem observa algo externo a si. O campo responde a essa separação silenciosa. O ego espiritual também gosta de controle, mas de um controle elegante. Ele não força, ele explica, ele justifica. Ele interpreta cada movimento da realidade como parte de um aprendizado, de uma lição, de um ajuste fino do processo. Essa interpretação constante impede o colapso porque mantém a mente ativa, atribuindo significado onde poderia haver apenas presença. Outra característica comum desse estágio é a resistência a admitir interferência. A identidade espiritualizada não gosta de reconhecer dúvida, medo ou expectativa. Ela prefere acreditar que tudo está sob controle consciente. Mas essa negação cria um ponto cego. O que não é reconhecido continua operando em segundo plano, organizando a experiência. O campo quântico não responde ao nível de sofisticação do discurso. Ele responde ao estado mais honesto da consciência. Se existe separação, mesmo que bem explicada, o colapso não se fixa. Não como punição, mas como espelhamento fiel da posição interna. É importante entender que o ego espiritual não é um eu. Ele é uma fase, uma tentativa da identidade de sobreviver em um território onde os antigos referenciais já não funcionam. Ele oferece sensação de segurança, pertencimento e sentido. Mas, assim como as outras formas de ego, ele também precisa ser visto, não combatido. O colapso silencioso só acontece quando até essa identidade refinada começa a ser questionada. Não com crítica, mas com curiosidade. Quem é esse eu que entende? Quem é esse eu que observa o processo? Quando essas perguntas surgem, sem pressa por resposta, algo começa a se soltar. Nesse ponto, a necessidade de se perceber como alguém consciente diminui. A identidade deixa de se apoiar em conceitos. A experiência se torna mais simples, menos narrada. O ego espiritual perde força não porque foi derrotado, mas porque não é mais necessário. E é justamente aí que o campo encontra espaço para colapsar de forma estável. Quando não há ninguém tentando ser especial, alinhado ou desperto. Quando a consciência não precisa mais se definir. O colapso acontece não como conquista espiritual, mas como silêncio. Chega um ponto em que não há mais nada para ajustar, corrigir ou entender melhor. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a busca perdeu sentido. É aqui que a integração começa, não como um estágio novo, mas como a dissolução da ideia de progresso espiritual. O campo quântico, nesse momento, já não é algo a ser acessado. Ele é o contexto silencioso no qual a experiência acontece. O estado de não procura não é apatia, nem desistência. É a ausência de orientação para o futuro. A consciência não está mais tentando chegar a um lugar melhor, mais alinhado ou mais verdadeiro. Ela simplesmente está. E é justamente essa ausência de direção que permite que o colapso se manifeste de forma estável. Quando a realidade desejada deixa de ser um objetivo, algo curioso acontece. Ela não desaparece. Ela perde a carga emocional que a mantinha distante. Não há mais comparação constante entre o agora e um cenário imaginado. O presente deixa de ser insuficiente. E quando o presente é suficiente, o campo não encontra resistência para se reorganizar. A busca sempre cria tensão, mesmo quando é sutil, mesmo quando é espiritualizada. Há sempre um ainda não implícito. No estado de não procura, esse ainda não se dissolve. A consciência não precisa se lembrar o tempo todo do que quer. Ela não precisa verificar se está no caminho certo. Não há caminho a ser confirmado. Isso não significa que desejos desaparecem ou que a vida se torna estática. Mudanças continuam acontecendo. Projetos surgem. Decisões são tomadas. A diferença é que tudo isso ocorre sem a sensação de estar tentando compensar uma falta. As ações deixam de ser estratégias para alcançar uma realidade futura e passam a ser expressões naturais do estado presente. O colapso real se reconhece pela simplicidade. Não há euforia, nem sensação de conquista. A normalidade, aquilo que antes parecia distante, começa a se encaixar na experiência cotidiana sem anúncio. Relações mudam de tom.
Oportunidades surgem sem esforço. Situações se resolvem sem planejamento excessivo. Nada parece mágico porque nada está sendo forçado. Muitas pessoas estranham esse momento. Sentem como se estivessem fazendo menos ou pensando menos no que querem. E, de fato, estão. Mas isso não é regressão. É integração. O desejo não precisa mais ser lembrado porque não está mais sendo negado internamente. O estado de não procura também traz uma mudança na relação com o tempo. Não há pressa, não há contagem, não há expectativa por um ponto de chegada. O agora deixa de ser um meio para um fim e se torna um espaço completo. E é justamente essa completude que sustenta o colapso. Quando a consciência não procura, ela não interfere. Quando não interfere, o campo se organiza. Não porque você permitiu conscientemente, mas porque deixou de impedir. A realidade desejada não precisa mais ser acessada. Ela começa a ser vivida como pano de fundo, sem esforço, sem narrativa, sem celebração. Essa é a integração verdadeira. Não é algo que você conquista. É algo que acontece quando você para de procurar por ela. Quando o colapso do campo começa a se estabilizar, a realidade não avisa. Ela não envia sinais prévios, nem confirmações claras que algo está prestes a mudar. As mudanças simplesmente começam a acontecer. Convites surgem onde antes não havia abertura. Situações se encerram sem conflito. Caminhos que pareciam fixos se dissolvem. Isso pode causar estranhamento, porque a mente ainda espera uma transição gradual e explicável. O campo quântico não reorganiza a realidade de forma narrativa. Ele não constrói histórias coerentes para a mente acompanhar. Ele responde à nova posição da consciência. Quando essa posição muda, tudo o que estava alinhado com a antiga identidade começa a perder sustentação. Não como punição, mas como consequência natural. Muitas das mudanças iniciais parecem desconexas. Pessoas se afastam sem motivo aparente. Projetos que antes pareciam promissores perdem energia. Rotinas deixam de fazer sentido. Ao mesmo tempo, surgem oportunidades que não estavam nos planos. Esse movimento não é caótico. Ele apenas não segue a lógica do controle mental. A dificuldade surge quando a consciência tenta interpretar cada rearranjo como um sinal positivo ou negativo. Essa interpretação cria resistência. A mente quer saber se está no caminho certo, se a mudança é boa, se algo deu errado. Mas o campo não responde à interpretação. Ele responde à permissão. Permitir o rearranjo não significa gostar de tudo que muda. Significa não tentar segurar o que perdeu função. Resistir aos encerramentos é uma das formas mais comuns de interromper o processo. A consciência tenta manter elementos antigos por segurança, mesmo quando já não há coerência entre eles e o novo estado interno. O campo se reorganiza sem aviso justamente porque avisos gerariam expectativa. Expectativa geraria vigilância. Vigilância geraria interferência. O colapso precisa de espaço para acontecer sem ser observado de perto. Por isso, muitas mudanças acontecem quando a mente está ocupada com outra coisa, quando você não está olhando diretamente para o processo. Outro ponto importante é que o rearranjo não precisa ser entendido para funcionar. Não há exigência de aprendizado consciente a cada mudança. A tentativa de extrair lições de tudo também pode se tornar interferência. Algumas coisas se encerram simplesmente porque não fazem mais parte do novo campo de coerência. Quando a consciência permite que a realidade se mova sem resistência, algo se estabiliza rapidamente. O desconforto inicial dá lugar a uma sensação de alinhamento silencioso. Não há empolgação excessiva, mas há clareza. A vida começa a parecer mais simples, mesmo quando está diferente. Esse processo exige confiança, não no resultado, mas na própria percepção. Confiar que, se algo está se movendo, é porque já não estava sustentado internamente. Confiar que o campo não está tirando algo, mas liberando espaço. Essa confiança não é uma crença, é uma ausência de necessidade de controle. A reorganização sem aviso é um dos sinais mais claros de que colapso está acontecendo de forma real. Não porque tudo melhora imediatamente, mas porque tudo começa a se alinhar com uma nova base. Quanto menos você tenta dirigir esse movimento, mais fluido ele se torna. A realidade não precisa ser guiada quando a consciência está clara. Ela se ajusta sozinha.
E quando você não resiste a esse ajuste, o campo encontra estabilidade para continuar se reorganizando, sem ruído, sem drama, sem necessidade de explicação. No fim de todo esse percurso, o que se revela é simples demais para parecer uma conquista. Não houve criação de uma nova realidade. Não houve vitória sobre o campo. Não houve acesso a algo distante. O que aconteceu foi um reconhecimento, um retorno silencioso à posição original da consciência, aquela que nunca esteve separada da experiência que buscava. A ideia de acessar uma realidade desejada sempre pressupôs distância, um antes e um depois. Um eu incompleto tentando chegar a um estado melhor. Quando essa estrutura cai, o que sobra não é uma realidade diferente, mas uma percepção diferente. A vida não muda porque foi moldada. Ela muda porque deixou de ser observada a partir da falta. Tudo que foi visto ao longo desse processo apontava para isso. O colapso não era uma técnica. O tempo não era um obstáculo. O desejo não era o motor. A identidade não precisava ser construída. A emoção não precisava ser usada. O controle não precisava ser exercido. Os sinais não precisavam ser interpretados. Até o ego espiritual precisou ser visto e solto. Cada camada caiu não para revelar algo novo, mas para revelar o que sempre esteve presente. Quando a consciência se lembra de si mesma, não há espetáculo. Há quietude. A necessidade de explicar desaparece. A vontade de convencer alguém também. O campo não precisa mais ser entendido, porque não há mais separação entre quem observa e o que é observado. A realidade deixa de ser um objeto de desejo e passa a ser um ambiente vivido. Essa lembrança não vem como um pensamento claro. Ela se manifesta como estabilidade, como uma sensação de estar no lugar certo, mesmo quando nada externo mudou drasticamente. É uma confiança sem discurso, uma presença sem esforço. A vida continua com seus movimentos, mas algo fundamental deixou de oscilar. Nesse ponto, a pergunta como faço para manter isso perde sentido. Não há o que manter. Não há prática a ser sustentada. Não há estado especial a ser protegido. Quanto mais você tenta segurar, mais recria a separação. A lembrança se sustenta sozinha porque não depende da mente. A realidade desejada, vista desse lugar, nunca foi um destino. Ela era apenas um reflexo da posição que a consciência ainda não havia assumido. Quando essa posição é reconhecida, o reflexo se ajusta naturalmente. Não por mérito, nem por evolução, mas por coerência. Tudo que parecia complexo se resolve na simplicidade. Não porque foi resolvido, mas porque deixou de ser um problema. A busca termina não com uma resposta final, mas com o fim da pergunta. O campo não precisa mais ser colapsado, porque nunca esteve separado. Se este conteúdo ajudou você a se lembrar de algo essencial e silencioso, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.